Escuta se queres ver um mundo, Senhor, por descobrir. Escuta se queres ver no universo. Ora viva, bem-vindo a mais um podcast. Escuta se queres ver no Hotel Sénior Príncipe da Beira, Santa Casa da Misericórdia do Fundão. É o episódio 3, dedicado à Quaresma. Vamos falar aqui sobre os 40 dias antes da Páscoa. Estamos a gravar este podcast já a meio do percurso da Quaresma. A minha interlocutora, Amélia Nunes, educadora de infância reformada, voluntária na Santa Casa da Misericórdia do Fundão e de outras organizações não governamentais. A Amélia Nunes é uma pessoa dedicada e sensível a estas questões quaresmais. Olá, Amélia. Obrigada por aceitar o nosso convite para vir falar sobre a Quaresma. Do ponto de vista espiritual, o que é este tempo aos olhos de uma educadora, de uma pedagoga? É um tempo de reflexão. O que é que a Páscoa acrescenta em nós, a Quaresma? Eu não sei se é a Páscoa, se é a primavera, porque acho que tem tudo a ver com o renascer e a vida. E é uma época que vem o inverno, é uma época de estar em casa, e entretanto veio o Carnaval, que era aquela euforia, e entretanto entras neste período pascal, agora já não tanto, mas por exemplo, eu voltando à minha infância, era um tempo onde não havia casamentos, não havia batizados, porque não havia. E entretanto... Eram as pessoas e Deus e as pessoas. E embora as pessoas, principalmente a malta nova, conseguia sempre furar um bocadinho as coisas, porque não podia haver bailaricos. Já não era no meio tempo, mas o que eu ouvia contar. Não havia bailaricos, mas no entanto arranjavam os jogos da cântara e outros jogos assim para brincarem na rua, o mata. Então, e na Quaresma também, usualmente as pessoas não podem comer carne, não sei se isso ainda se preserva. O que é que sabe também dessas proibições ou conceitos quaresmais? O que eu sei é não se comia carne na quarta-feira de cinzas, que era logo o dia a seguir ao Carnaval. Aqui na nossa zona, o único sítio onde se ainda podia comer carne era no Carvalhal. No Carvalhal é nosso, é a celebração da conquista das terras ao senhorio, à família Garrett, não é? Sim. Muito bem. E nas sextas-feiras. Na Sexta-feira Santa também não se deve comer carne à luz do calendário religioso. E antigamente em sexta-feira nenhuma. Ok, mas isso faz sentido, por isso é que depois há a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Sábado Aleluia, que aí já se pode fazer tudo. O Sábado Aleluia só depois da missa da Aleluia. Só depois da morte de Jesus, que é às 3 da tarde. Não, isso é na sexta-feira. Só que no sábado à noite havia uma missa onde faziam a benção das águas, que era a água benta. Depois essa água era benzida nessa missa e era dessa água que se tirava para a água benta, tiravas para os batismos, essa água ficava. Ficava para o ano inteiro até à próxima Aleluia. A missa da Aleluia. Antigamente, então e como é que conservavam a água intocável, só com as bênçãos? Então era a bênção. A bênção protetora. Sim, ficava na sacristia. Muito bem. Então, o que é que a Amélia Nunes se lembra de outros procedimentos em termos quaresmais? De lenga-lengas ou de tradições nas aldeias? A Amélia é de Donas, sim, que é aqui perto. Pode partilhar connosco algumas dessas vivências e rituais? É assim, eu gostava de ouvir a encomendação das almas. E isso havia sempre mulheres a fazerem encomenda, e geralmente eram mulheres. Agora, e porquê que eram só mulheres? Não sei.
Porque geralmente estas partes mais de rituais, as mulheres é que tomavam conta dessas coisas. E as coisas más e as coisas boas eram sempre as mulheres que faziam. As mulheres guardiãs do património imaterial religioso. E não só, e as mulheres é que assistiam às partes umas das outras. Geralmente era a mulher é que era... Nascer durante a Quaresma, como é que seria? Dar à luz durante a Quaresma? Isso tinha uma simbologia especial? Não sei, não faço ideia. Sobre isso a Amélia nunca se debruçou nem nunca vivenciou nenhuma dessas realidades. Não. Olha, e sobre a encomendação das almas, que não sei se é feita pelas Verónicas, mas no Conselho do Fundão é uma tradição muito enraizada. Quase todas as aldeias têm. E mais ou menos o ritual é todo igual, embora haja pequenas diferenças porque a tradição era oral e a pessoa aprendia consoante ouvia. E aprendeu alguma desses dizeres das donas? É assim, está escrito, mas assim de cor não sabia. A Amélia Nunes alguma vez foi Verónica? Não. Eu não. Não, mas é uma coisa que me interessa, porque acho muito interessante o facto de até na altura da Quaresma, até as próprias almas do outro mundo parece que também estão presentes. E depois há uma coisa engraçada que antigamente se fazia. Quando encomendavam as almas e faziam aquele cântico, era sempre nas encruzilhadas. Há coisas católicas que vêm de outras... Mas encruzilhadas como? Nos caminhos cruzados? Sim. Isso tinha uma simbologia? Assim, não sei a simbologia que tinha, mas ligando ao passado e a outras religiões e a outros povos que tiveram aqui, há coisas que parece que ainda tocam umas nas outras. E isso também poderia significar a libertação do mal? Também pode ser. Amélia, eu sei que já participou como figurante em algumas celebrações católicas quaresmais. Eu lembro-me de si nos quadros das ermidas promovidas pela Santa Casa da Misericórdia do Fundão. Recorda-se qual foi a personagem que encarnou num desses quadros e qual era o quadro? É assim, eu onde participei mais foi no arranjo dos quadros e na execução dos cenários. Dos cenários para as ermidas. Para as ermidas. Houve um ano que não havia muitos figurantes e era a negação de Pedro. E houve 3 educadoras que resolveram fazer mulheres do povo, e eram as mulheres que apontavam-nos o Pedro, como tinha também falado, também andava com Cristo. E quem era o Pedro? O Pedro era o UPA, o célebre UPA da Misericórdia. Era também o utente nosso, numa das nossas estruturas residenciais para idosos. Sim. E guarda boas memórias dessa vez que participou na construção desses cenários das ermidas? Guardo. Assim. A Amélia confidenciou-me que só participou uma vez porque não conseguia ficar aquele tempo todo, aquelas horas, em silêncio e a conter-se para não reagir ao que os transeuntes dizem. E principalmente aos miúdos, porque nós estávamos lá com aquelas vestes, e pensávamos e meio escuro. Pensavam que ninguém vos reconhecia. E entretanto iam passando e diziam: olha a Amélia, olha a Fátima, olha a Tuxa, e nós não conseguíamos estar. O que valia mesmo assim é que nós estávamos na fogueira e o fumo da fogueira era o incensar dela, e nós íamos fazendo com as vestes, estávamos a fazer mais fumo para ver se os miúdos não nos conheciam. Ok, então aqui no Fundão, e até organizado pela nossa Misericórdia, temos as ermidas e a procissão, que é um dos momentos mais alegres da Quaresma. Mas eu digo-lhe porquê. Porquê? Porque é o reencontro de pessoas. E não só, agora é o reencontro de
quem vem de Lisboa ou vem de outros sítios. Mas, antigamente, durante a quaresma, as raparigas e os rapazes deitavam as comadres e os compadres. O que é isso, deitar as comadres e os Era compadres? assim, juntavam-se um grupo e escreviam nomes de rapazes e debravam em papelinhos num lado e os nomes de raparigas e guardavam papelinhos no outro. Entretanto eram baralhados e tiravam um papelinho de um lado, outro do outro e ficava, o rapaz que saía com a rapariga que saía ficavam compadres. A rapariga geralmente ou fazia um bolo ou dava um lenço e o rapaz tinha que dar as amêndoas à rapariga. E isso depois tinha desenvolvimentos futuros? Muita vez tinha, e os desenvolvimentos era assim, onde é que, entretanto nas aldeias não havia amêndoas a vender, e ainda agora, se se recordar, quando é na procissão do enterro do Senhor, não vê gente a vender amêndoas, não se via gente. Quando é na das Ermidas, lembra-se ainda do Sr. Rabasco? A família Rabasco vende amêndoas e velas para a procissão. Entretanto, vinham das aldeias em redor para ver a procissão das Ermidas e para comprar as amêndoas. E assim, vinham ranchos de pessoas onde vinham rapazes e raparigas e muitas vezes acabavam por ficar os namoricos e fazerem-se namoricos nesses dias. Ok, a quaresma é mesmo um recomeço e também pode ser um recomeço. E também estava perto da Páscoa, era já o recomeço. Davam as hormonas também aos saltos que a E depois temos o enterro do Senhor, que é na Sexta-feira Santa, que é uma procissão silenciosa, marcante, até mesmo para as pessoas que são menos crentes e que vivem a quaresma com menos intensidade. Mas é assim, a toda a gente morre alguém e dói. E pronto, e aquela procissão recorda isso e a pessoa volta aos desgostos que já teve. Pronto, então é a procissão do enterro do Senhor e depois vem o sábado da Aleluia. E depois... Com essa missa, que é muito importante, e só depois da Aleluia é que se pode tocar o sino, mas como é de noite já não se toca nessa noite. Em Castelo Novo toca-se o sino à meia-noite. Castelo Novo é uma aldeia do Concelho do Fundão e o povo sai à rua a cantar a Aleluia num cortejo informal que é liderado pela banda da Liga dos Amigos de Castelo Novo. É uma manifestação cultural e religiosa muito, muito poderosa. Direi que aquilo que nós no Fundão vivenciamos em termos do reencontro nas ermidas, que é efetivamente nessa visitação pelas edículas e pelas ermidas que nós reencontramos as pessoas da nossa geração, familiares e amigos, em Castelo Novo é o reencontro dos naturais daquela terra que sobem depois as principais ruas da aldeia com a banda e cantam a Aleluia, 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 Aleluia. Ainda se lembra? Olha, lembro, claro que sim. Mas a missa da Aleluia era uma missa, era das mais compridas do ano era de tradição fechar as luzes todas da igreja, só ficava e depois acendia-se a vela pascal e depois da vela pascal é que se começavam a acender outras velas. E isso também teria naturalmente uma simbologia, não é? Sim, é a partilha da luz. Sim. Também o poder da luz benzida, provavelmente, não é? Olha, e sabe que a festa da Páscoa também se chamavam a festa das flores, e está a ver, e a primavera também é quando há muita flor. Mas na quaresma também há um momento que tem muitas flores, que eu julgo que é o domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Páscoa, em que, por exemplo, na minha aldeia, Castelo Novo, e julgo que em outras localidades, aqui no Fundão, acho que também, as ruas são decoradas, os crucifixos pelas ruas são decorados com ramos, isso também é muito bonito. Aqui nas donas o que é que faziam? E eu só me lembro do ramo decorado pelas avós ou pelas mães, que nós levávamos à benção dos ramos. O ramo ou era de alecrim, ou de oliveira, ou de loureiro. E depois apareciam as primeiras flores e as mães ou as avós
colhiam aquelas flores e estavam no ramo ou de loura, pronto, do que escolhessem. E nós íamos benzer essas flores, Depois ficavam em nossa casa, não por é? causa das trovoadas, de um ano até ao outro, porque protegiam das trovoadas. E quando a trovoada era muito forte, partia-se um bocadinho do raminho e era atirado para a lareira e a trovoada passava. Que bonito. E quando se rezava à Santa Bárbara. Por isso é que nós dizemos, só nos lembramos de Santa Bárbara quando fazem trovões. Outra coisa que contavam, mas que eu já não vi, que os meus avós, e geralmente era o rapaz que tinha os ramos, tentavam cortar os ramos mais altos e levar para a igreja os ramos mais altos. E aí muitas vezes na igreja, até quando estavam a benzer os ramos, ainda se batiam com os ramos uns aos outros, porque todos queriam apanhar a água benta para ficar mais bem benzido. Ah, muito bonito. Ficavam mais livres das trovoadas. Ok, então vamos avançar do domingo de Ramos para o domingo de Páscoa. Certamente a Amélia tem presente como é que era o domingo de Páscoa de antigamente, quando os sacerdotes iam às casas das pessoas com Jesus para abençoar as casas. Sim. E as pessoas iam às janelas e punham colchas nas janelas e atiravam reboçados e moedas às crianças. Os reboçados e as moedas era só das casas ricas que vinham. Agora mas andava tudo na rua e era assim, e para mim era o domingo melhor do ano e na altura acho que se sobrepunha até ao Natal. Porque o que é que acontecia? Toda a gente ia beijar o Nosso Senhor à casa da família e dos amigos que não eram família, mas eram família de coração. E andavas desde a hora do fim do almoço, para aí a 1 hora o padre começava a fazer a caminhada, e andava-se até às 7 da noite, e depois, na segunda-feira, ainda havia outra vez para as quintas que ficavam mais longe da aldeia. Pois tudo isso se foi perdendo. E no calendário religioso, e antes de concluirmos esta nossa conversa informal, há depois um outro momento muito bonito, também associado à primavera e ao verão, que é o corpo de Deus. E esse sim também é muito florido, também é muito engalanado, os templos e as ruas. E mesmo as ruas pronto, é a força que tem o corpo de Cristo e a fé. Portanto, nós levamos desta conversa informal, não é, Amélia? Levamos daqui uma mensagem de esperança, de revigoração da alma, revigoração espiritual. É como se a Páscoa nos empoderasse para continuarmos a caminhada. Sim. A Páscoa, pronto, é o que eu digo muitas vezes. A Páscoa é o reviver, porque também Cristo ressuscitou e trouxe alegria às pessoas. E a vida, nós vemos uma árvore sem nada e aparecem as flores, parece que já está morta, e aparecem as flores e depois os frutos e também dá força depois para continuar. A Amélia ainda é uma participante ativa nas tradições quaresmais e de Páscoa na sua geografia de afetos. Sou. É assim, tudo o que seja tradições acho que é muito bom e que mexe connosco, porque são as nossas raízes. E uma pessoa sem raiz cai, a árvore sem raiz cai. E pronto, com esta memória falada, com a Amélia Nunes, educadora de infância voluntária na Santa Casa, damos por concluído este episódio do podcast do Hotel Sénior Príncipe da Beira, o podcast Escuta Se Queres Ver. Obrigada por estarem connosco. Obrigada, Amélia. Nada, obrigado eu. Escuta se queres